Olá pessoal, vamos resolver aqui para vocês o exercício 5.2. Essa peça aqui já é uma peça nossa conhecida aí dos exercícios quando a gente estava trabalhando a parte de realizar as vistas ortogonais. Então vocês já conhecem a peça. Aqui na tela nesse momento está aparecendo as linhas auxiliares, né, que eu utilizei para fazer a construção das projeções ortogonais. Então eu já vou vir aqui em cima na camada, vou buscar aqui a camada que eu havia criado como linhas auxiliares, vou desativar ela, vocês vão ver que vai apagar, ou seja, vai ficar agora somente as projeções. É o que nós precisamos agora para poder trabalhar, né, nesse segundo vídeo aí de cotamento. Nós podemos trabalhar então esse assunto com vocês já com um ingrediente novo aqui, que é peças que vão trazer furos, né, ou vão trazer semicírculos na sua forma, né, formas curvas. Então a gente vai aprender como criar as características aí para poder fazer as marcações de linha de centro e a marcação do próprio centro do furo, ok? Então começando aqui, é importante, eu já tenho criado aqui a camada cota, né, que eu havia criado no exercício anterior, que vai me permitir colocar as medidas, mas eu preciso criar um elemento novo, um novo tipo de linha, que é a linha de centro, né? Então vou criar essa camada para vocês verem como ela fica e onde é que nós vamos usar ela. Então vou vir aqui em formatar, camadas, vamos vir aqui então criar uma nova camada, vou chamar ela de linha de centro. Essa linha de centro, eu vou manter a mesma cor da linha de cota, né, até para não poluir muito visualmente o desenho. E a espessura da linha, é importante que ela tenha a mesma espessura da linha de cota, visto que ela também é uma linha auxiliar depois na parte de cotamento, né? Ela vai nos auxiliar, entre outras coisas, o referenciamento ali para poder colocar as cotas de posição do furo, né? Do centro do furo ou do centro do arco que a gente precisa construir na peça. Já o tipo de linha aqui é um detalhe novo, né? Um tipo de linha nova que eu não havia mostrado para vocês ainda, né? Nós vamos então aqui selecionar, ou seja, vou chamar aqui então a linha de centro. Ele não está deixando eu colocar esse nome aqui, vou colocar somente o nome centro então, tá? Provavelmente eu tenha criado já uma outra linha com esse nome anteriormente, mas vou criar aqui o nome centro. E agora sim eu vou vir aqui. No meu caso, eu havia carregado já essa linha de centro. Vocês têm que vir aqui embaixo, né? Vamos buscar aqui então centro. Ou seja, a linha de centro ela tem uma característica de ser traço e ponto, né? Então vocês vão selecionar aqui, vão dar um OK para carregar. No meu caso, estou recarregando, né? E depois que ela vem aqui para esse espaço, seleciona ela e eu vou observar que vai mudar aqui para linha de centro. Eu selecionei ela aqui, dei um OK, já mudou para a linha de centro lá. Perfeito? Então já tenho agora na minha relação ali a linha de centro. Vamos fechar aqui a camada e vamos começar então aí a solução desse exercício, começando então pelo furo e pela parte curva, né? Vamos começar a cotação, os detalhes por aqui. Primeiramente eu preciso informar qual é o centro desse furo aqui no meu desenho, tá? Então eu vou chamar aqui a cota, a linha centro que eu havia criado aqui. Eu vou vir até aqui meu menu de cotas e aqui eu vou ter a opção marca de centro, ok? Vou selecionar a opção marca de centro e vou agora, né, vir aqui no meu furo, vou clicar aqui na borda dele e ele vai me trazer aqui a linha de centro. Observe que para esse meu caso aqui, esse meu furo, ele trouxe uma marca de centro, digamos assim, adequada, né, para o tamanho de furo que eu tenho. Mas se eu não tivesse feito a configuração, poderia acontecer dessa marca de centro ter ficado muito grande. Quando eu precisar ajustar o tamanho dessa marca de centro, só lembrando vocês, isso vai estar aqui em formatar estilo de cota. Lá dentro do estilo de cota, junto com a configuração do tamanho da letra, se eu não me engano, lá vai ter uma opção de dar o tamanho da marca de centro. E aí vocês vão adequar o tamanho que vocês precisam, né, para aumentar ou diminuir essa marca de centro aqui, tá? Então, uma vez que eu tenho a marcação do centro do furo, a minha próxima etapa, então, é traçar a linha de centro. Como eu já marquei aqui, já selecionei aqui a camada de linha de centro que eu havia criado, eu vou chamar aqui, então, a linha, vou partir do centro e vou levar essa linha de centro até passar, né, a borda do furo, aí em torno de 3 a 5 milímetros, tá? Não tem uma medida padronizada para isso, mas o suficiente
para que quem for interpretar o desenho de vocês, saber que vocês não usaram a borda do desenho para terminar essa linha, o que estaria errado, tá? Na linha tracejado, a regra nos sugere que a linha tracejada termine na borda do desenho, porque a linha tracejada faz parte da peça, né? Ela é só um detalhe interno. Mas a linha de centro, ela não faz parte da peça, ela é uma linha auxiliar. Então ela não pode terminar em cima da aresta do desenho, ela tem que passar um pouco, ok? Então o que vai acontecer? Para esse lado eu já passei, para o outro lado vou fazer a mesma coisa, ok? Eu começo na marca de centro e passo um pouquinho da borda. Eu posso usar aqui o comando orto para me auxiliar nessa tarefa, para não ter desvio nessa linha, ok? Só tem um detalhe que eu quero observar para vocês. Como eu tenho aqui na sequência um semicírculo, que ele é concêntrico, ou seja, ele compartilha o mesmo centro do furo, eu preciso levar essa informação da linha de centro até ultrapassar o limite do início aqui do arco, né, da minha semicircunferência. Então eu vou usar a mesma regra, né, só que eu vou esticar essa linha até passar lá em torno de 5 milímetros mais ou menos da borda, ok? Então essa é a regra, ela serve tanto para o furo quanto para o arco, ok? Eu só estendi porque o arco ele compartilha o mesmo centro. Se esse arco aqui tivesse um centro distinto, né, o centro dele fosse deslocado, eu teria enxergando desse novo centro aqui uma linha de centro também saindo aqui até o limite do início desse arco, ok? Mas como ele é concêntrico, ele compartilha a mesma linha de centro. Espero que vocês tenham entendido. Se não, depois vocês me perguntem em aula que eu ajudo vocês nessa explicação aí, tá? Importante que vocês anotem no caderno esses detalhes que eu estou comentando das regras da norma, né? Para vocês poderem consultar quando vocês forem fazer o exercício posteriormente, ok? Essa escala dessa linha de centro, ela me parece que ela ficou muito grande, porque ela só me trouxe um traço curto. Então eu posso solucionar isso clicando aqui, né? Propriedades e lá mudando essa escala. Vou mudar aqui, ela está 0,15, vou mudar ela para 0,10. Ok? Ó, já melhorou. Eu já consigo ver aqui pelo menos dois tracinhos curtos. Vou fazer o mesmo nesse lado de cá. Propriedades. Vou mudar aqui para 0,10. Ok? Já alterou ali. Tá bom? Então eu vou dar continuidade agora colocando essa linha de centro para os outros dois quadrantes aí, né, da minha circunferência, tá? Aqui está. Uma coisa importante, eu estou usando aqui a partir do centro, eu saí com 4 linhas, porque eu tenho o meu furo aqui, né? Se eu não estivesse cotando o furo, estivesse cotando somente o arco da circunferência, eu teria somente 3 linhas, né? Essa linha aqui, essa de baixo e essa aqui à direita, né? Eu não teria essa aqui à esquerda, porque eu não ia ter nenhum arco representado nessa direção. Ela só veio para cá e ainda mais curta, né? Por causa do furo aqui, ok? Então, terminada a minha representação do furo e do semicírculo na vista superior, eu preciso fazer a mesma coisa agora aqui na minha vista frontal. Tá? Eu vou me utilizar de um artifício que é do Snap agora. Então eu vou chamar aqui novamente a linha. Vou usar aqui a linha de centro da vista superior só para chamar o Snap, né, que é o tracinho verde esse aí na tela, né, que vocês vão enxergar. Eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó, que é em torno de 5 milímetros abaixo, né? Não precisa medir, pessoal. Isso aqui é só para em torno de 5 como referência, né? Para a gente saber o quanto a gente tem que passar da borda do desenho. Vou dar o primeiro clique aqui, está acionado o comando orto, né? Para não desviar o meu traço. E eu vou clicar um pouco acima, ok? Representada a minha marcação da linha de centro na minha vista frontal. Se vocês ficarem com dúvidas, professor, por que não marca a marca de centro? Porque a marca de centro a gente só marca quando a gente enxerga, né, o furo, né? Na vista frontal e na lateral esquerda eu só tenho a marcação em tracejado das paredes desse meu furo. Então aqui eu só tenho que marcar realmente o alinhamento do eixo do furo, do centro dele, ok? É por isso. E essa mesma marcação eu preciso fazer aqui na vista lateral esquerda. Então eu uso o mesmo artifício, né? Chamo aqui o Snap, né? Vou até lá a região. Observe quando o mouse aqui, o cursor aproximar lá, ele vai como é uma peça simétrica, ele vai me trazer já a marcação do centro. Ops, ó, me trouxe aqui agora, ó. Então eu simultaneamente está aparecendo os dois snaps aí na tela. Eu posiciono o cursor aqui, clico, né? E agora eu vou levar a linha para cima. Vou novamente usar o snap lá da vista frontal como referência ali, né? Para ficar igualzinho aí as duas marcas de centro.
ok? Apareceu o verdinho ali, está traçado o horto, né? Então não precisa se preocupar no verde aqui na vertical nesse caso, é só clicar aqui e aqui está a minha linha de centro. Então, pessoal, essa é uma tarefa, eu comecei ela começando trabalhando na questão do furo da circunferência, porque uma vez marcadas as linhas de centro, está pronto, né? Eu não preciso mais me preocupar. Agora eu vou vir aqui em cima nas camadas, não vou esquecer disso, né? Vou chamar aqui a minha camada de cota e agora eu vou realizar o cotamento da mesma maneira que eu havia feito ali no primeiro exercício, né? Então eu vou proceder dessa maneira aqui agora, perfeito? Então vamos lá então. Eu vou começar cotando o meu diâmetro do meu furo. Então eu posso vir aqui em cima, tanto aqui no cota, né, ou anotações para alguns de vocês, ou eu posso vir aqui no ícone, né? Abrir aqui e procurar, ó, diâmetro. Então eu vou chegar aqui agora no meu furo, vou clicar aqui na periferia do furo, né? Ele vai me abrir já ali a marcação do diâmetro. Posiciona ele de uma maneira que ele não fique cortado, né, pessoal, por nenhuma linha do desenho, né? Tento colocar ele aqui para facilitar a leitura depois da cota, né? No momento que eu tenho a posição que eu quero, eu só vou clicar aqui, fica registrado ali o meu diâmetro, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o raio. Uma informação importante, vale a pena uma anotação de vocês. Toda vez que vocês tiverem um furo, né, ou seja, uma circunferência em 360 graus inteira, né, a informação, o diâmetro, né? Nesse caso, a preferência é sempre o diâmetro, né? Nunca o raio aqui. O raio eu vou usar sempre que o meu círculo não for completo, né? Que eu tiver, por exemplo, como aqui agora, um semicírculo, né? Ou se eu tivesse somente um quarto de círculo, ou um arco, né? O que fosse, não sendo completo, a minha opção sempre vai ser o raio, né? Vou chamar aqui o raio, vou selecionar novamente a borda do meu arco aqui, e aqui vai aparecer o meu raio, né? E já traz ali a letra R ali, ok? Então estou marcando aqui agora, vou colocar numa posição aqui tranquila, e está marcado ali, ok? Então o que acontece? A minha primeira preocupação, que é informar o raio e o diâmetro, está solucionada. E eu vou para uma segunda informação agora importante. Imagina que vocês estão com essa peça lá embaixo da furadeira de vocês e vocês têm que marcar o furo na posição correta, né, para poder montar essa peça. Então vocês têm que chamar uma marcação de distância de um dos vértices referência da peça para vocês poderem usar como referência para marcar, né, fazer uma marcaçãozinha lá na peça para depois posicionar a broca na posição correta, né? Então essa é a cota que eu vou fazer agora. Eu vou chamar uma cota linear e vou usar como vértice referência esse vértice aqui, ok? E o segundo ponto, né? Vou soltar aqui agora o comando Word para não dar problema. E o segundo ponto, que nem me pede aqui embaixo na linha de comando, especificar o segundo ponto, vai ser exatamente a linha de centro, ó. E por isso que eu começo por ela, né? Porque ela tem que estar aqui agora quando eu for colocar a cota, né? Então tá aqui a minha cota de 20 milímetros. E uma coisa interessante, ó, obedecendo exatamente a distância de afastamento que eu configurei lá no exercício anterior, né, de 2 milímetros. E aqui também 2 milímetros em relação à extremidade da linha de centro, ok? Então eu já tenho aqui a primeira referência. E agora eu posso, né, eu teria que fazer a referência da posição. Eu fiz em X e teria que fazer em Y. Mas, pessoal, como eu tenho um semicírculo e eu cotei o raio aqui, eu não preciso fazer essa cotação em Y, digamos assim, porque está claro aqui pela cotação e pela marcação da linha de centro que essa peça é simétrica. Então, se eu tenho 15 em raio, ou seja, ela está exatamente no meio da minha peça aqui, né? Não vou precisar cotar nenhuma cota nessa em Y, ok? Então, só vou cotar mais uma cota em X agora para amarrar isso com relação a esse vértice aqui, do X igual a 0, né? Usando ainda a mesma referência cartesiana, vou marcar esse outro vértice aqui e vou fazer uma cota, né? Olha, utilizando o snap ali para cotar uma cota em série. Então agora, se vocês tivessem que interpretar qual é o comprimento total dessa peça, ficaria fácil para você saber que ela tem 65. Por quê? Ela tem 30 mais 20, 50 e mais 15 do raio, 65 de comprimento total em X, ok? Está me faltando alguma cota em X ainda nessa peça? Sim, está me faltando a profundidade desse rasgo, ok? Como eu havia comentado no exercício anterior, vocês podem optar a cotar dimensões em X, tanto aqui na vista frontal, que também compartilha o X, quanto na superior. Mas é importante vocês aterem ao seguinte, alguns de vocês poderiam ficar tentados a cotar essa profundidade utilizando a vista frontal, né? Utilizando esse vértice e esse vértice aqui, ok? Vocês teriam aqui 20.
Mas isso é um erro, pessoal. Isso é bom vocês anotarem no caderno de vocês. Jamais a gente deve usar uma linha tracejada como referência para cotação, tá? Isso é considerado um erro. Então vocês não podem fazer nesse caso aqui. Vocês poderiam cotar aqui a cota de 30, como eu fiz aqui na vista superior, a cota de 20 também seria possível aqui na vista frontal, menos essa cota em profundidade. Essa cota em profundidade eu vou usar aqui então nessa vista superior, ok? Eu preciso colocar essa profundidade, então eu vou usar não esse vértice aqui, eu vou usar o vértice externo, né? Que ele tem o mesmo valor de x0, mas eu utilizo ele para me deixar aqui, depois nós vamos ver, ele vai me deixar aqui o afastamento aquele de 2 milímetros aqui de fora. Se eu usasse esse vértice aqui, ele ia sobrepor essa linha por cima da linha do desenho. Então o primeiro vértice eu uso esse vértice aqui, exterior, né? E o segundo vértice, sim, eu vou usar aquele vértice interno lá. E aí eu vou ter a cotação de 20, e ele vai me dizer que eu cotei desse vértice aqui, com a distância de 2 milímetros dele, né? O espaço em vazio, até esse vértice interior aqui, né? E aqui também ele me traz o espaçamento de 2 milímetros. Então essa é a maneira correta de nós cotarmos ali, tá? Poderia cotar ele internamente? Poderia, pessoal, mas a gente sempre escolhe, né, a hipótese onde a gente não vai usar a aresta do desenho como sendo essa linha auxiliar aqui, tá? Somente numa impossibilidade que eu iria fazer esse tipo de cota aqui, ó. Tá? Não, ela não está errado, mas é preferencialmente entre essa e essa segunda, a gente opta pela segunda aqui, ok? Onde a gente não usa aqui a aresta do desenho como linha de chamada ou linha de extensão, né? Nós vamos manter essa questão aqui. Feito dessa maneira, a gente finalizou, não tem mais nenhuma cota em X, então a gente abandona a vista superior e vamos cotar as alturas agora, ok? As alturas poderiam ser feitas a cotação tanto na vista frontal quanto lateral esquerda. Eu vou optar por cotar aqui então na vista frontal. Então a primeira cota em Z que eu quero contar é a distância que vai do Z0 até a esse vértice aqui, né? Para essa primeira altura. Mas para isso eu vou usar esse vértice aqui como referência, o primeiro ponto da cota, mas eu não vou usar esse segundo. Se eu usar esse segundo, eu vou ter a seguinte situação, né? Eu poderia cotar aqui, que seria um erro, porque na sequência eu vou precisar cotar essa outra espessura, e aí eu teria cotas, digamos assim, cotas que não estão alinhadas, que é uma preocupação que vocês têm que ter. Ou seja, essa cota ela precisa estar alinhada com essa, então seria um erro. Ou se eu não fizesse dessa maneira, mas optasse em fazer assim, ó, usando esse vértice e esse vértice, eu até faria uma cota em série, que é o correto, mas eu teria essa linha aqui sobrepondo a linha do desenho, tá? O que estaria errado. Então a maneira correta de cotar é apagando essa cota aqui e chamando novamente esse vértice aqui e o vértice lá de cima, ó. Porque aí sim a minha cota ela vai estar em série e obedecendo as distâncias de afastamento do desenho, tanto aqui quanto aqui em cima, ok? É um detalhe, mas vocês precisam observar isso para não ficar errado aí o cotamento de vocês aí no desenho, perfeito? Me falta alguma outra cota em Z? Sim, me falta a cota total em Z, da altura total, ok? Então eu poderia fazer ou uma terceira cota em série aqui, para informar essa distância que falta e consequentemente somar as 13 e me dar a cota total, ou eu posso fazer da maneira que eu vou fazer aqui agora, que é cotar inteiramente o comprimento, usar uma cota em paralelo em vez de cota em série, porque ela vai me dar já a informação clara da altura total da peça, né? E parcialmente as duas cotas em série, né? Se eu quiser descobrir a cota que falta aqui, eu só subtraio dos 30 o somatório aqui de 20, né? 10 mais 10, 20, e eu vou saber que aqui é 10, essa cota que está faltando. Não tem nem mais uma cota em Z, pessoal. E uma coisa interessante, não tem mais nenhuma cota faltante, e nesse caso vocês observem que na minha vista lateral esquerda não foi necessário eu ter aplicado nenhuma cota aqui, né? Embora não estivesse errado se vocês cotassem alguma coisa aqui, mas não é necessário, porque ficou bem mais claro cotando na vista frontal todas as informações em Z. Na verdade, se vocês estivessem tomando a decisão de fazer a representação desse desenho com a utilização de cotas, vocês não necessitariam ter feito a vista lateral esquerda, né? Somente a frontal e a superior, ela dá toda a informação que vocês precisam para passar a informação para quem vai construir essa peça para vocês, ok? Então, resumindo o vídeo, vocês precisam se preocupar, então, em criar a linha de centro, né? Como nós fizemos no início, fazer a representação da marca de centro, das linhas de centro,
Posteriormente, então, mudar aqui a camada para cota e colocar as cotações de comprimento, as cotações de altura, né? E, pessoal, olha só, no resumo aqui eu identifiquei uma coisa que ficou faltando aqui. Ficou faltando colocar as larguras, eu não coloquei as larguras intermediárias do rasgo e dessas espessuras aqui. Foi bom ter feito esse resumo, né? Então vou colocar agora então a informação que aqui falta, que é essa informação aqui em Y, né? Eu preciso colocar essa cota aqui, ok? E eu preciso colocar a informação desse rasgo aqui. Vou fazer uma cota em série, ele também tem 10. E dessa parte retangular, por fim, então, eu vou cotar aqui o comprimento total da peça, né? Que vai ser 30, ok? Então aqui está o comprimento total. Agora, para saber o que faltou, eu vou subtrair dos 30 os 20 aqui, para me dar o 30 que faltava. Observe que ficou um pouquinho desalinhado aqui, vou corrigir. É importante vocês terem, né, desde já, se acostumarem a cuidar dos detalhes, porque o dia que vocês vierem a fazer os projetos de vocês, isso é bastante valorizado, pessoal, pelo cliente, né? Então, usar o alinhamento corretinho, vai ficar o desenho certinho, assim como as espessuras, né? Por isso que a norma preza por isso. Então, tá bom? Então, o resumo, né? Finalizando o resumo, né? Cuidar das marcações de centro, linhas de centro, a colocação das cotas, né? Com as respectivas espessuras. E no final, fazer uma revisão, como eu fiz agora, quando eu explicava para vocês, para ter certeza que não faltou nenhuma informação de comprimento, que é X, Z, que são as informações em altura, e Y, que são as informações das larguras. Ok? Dessa maneira, o vídeo fica disponível para vocês lá no site. E é importante também vocês, após fazerem agora os exercícios 5.1, 5.2, também ler aquele resumo, aquela mini apostila que eu deixei lá no Drive para vocês, com as informações de cotamento, outras regras da ABNT, né? Que vocês vão precisar usar em outros exercícios e para poder se preparar aí, como aplicar corretamente as regras de cotamento, né? Para não cometerem erros, né? Nem eu já comentei no exercício anterior, de cotas duplicadas, né? Ou cotas onde você tem cruzamento de linha de chamada com linha de cota, que isso é um erro gravíssimo. Então lá nesse manualzinho lá que eu fiz para vocês, vai trazer essa teoria para que vocês estudem em EAD, né? Para se preparar tanto para avaliação presencial e também para as próprias avaliações de EAD, que eu vou estar avaliando essas regras aí da ABNT e como vocês estão se preparando aí através do estudo que vocês vão fazer autônomos aí nas tarefas em EAD, tá bom? Terminamos esse vídeo por aqui então.